Nos Estados Unidos, ontem, o mundo todo acompanhou cenas que eram impensáveis. Até em 200 anos, 250 anos de democracia quase, nunca aconteceu isso nos Estados Unidos. O Capitólio, a sede do Congresso, foi invadida durante a sessão do Senado que referendava o resultado das eleições. Houve violência, houve mortes. A coisa já tinha sido muito grave, a divulgação de um telefonema do presidente Donald Trump para o secretário de Estado da Geórgia, pedindo que ele arrumasse 12 mil votos, 11.780 votos, para virar o resultado da eleição. Já tinha sido muito grave ele postar o tempo todo, sem nenhuma prova, dizendo que tinha fraude na eleição. Agora, ontem, passou de qualquer limite a um pedido de afastamento do presidente Donald Trump nesses últimos 13 dias de governo por incapacidade de governar o país, Patrícia. Foram cenas lamentáveis, 4 pessoas morreram, uma delas dentro do próprio Capitólio, uma truculência, né, das pessoas em tentar buscar a força com que a sessão fosse cancelada, a sessão que reconheceria e que de fato acabou reconhecendo o presidente Joe Biden como atual, futuro, né, presidente dos Estados Unidos. Agora, o que mais me chocou, Paulo, foi justamente a entrada do Donald Trump ao vivo pelo Instagram. Acabei de receber a notícia aqui pelo Twitter que o Facebook, o Mark Zuckerberg, acabou de twittar dizendo que o Trump foi banido do Instagram e do Facebook para sempre. Foram atos graves, né? Porque eu digo que eu também não gosto da censura, Paulo, mas a censura ela precisa ser feita quando a gente tem dois direitos aí, que é o direito à liberdade, que não é absoluto, e os direitos humanos, né? Ontem ele usou o Twitter e o Facebook para justamente acalorar aquele seu público. Ele fez um verdadeiro showmício, não sei se vocês viram, mas com banda, com música, e a fala dele foi justamente para colocar ainda mais lenha na fogueira, fazendo com que as pessoas saíssem dali e fossem buscar a força, né? Colocando inclusive bombas em ambas sedes de ambos os partidos, ou seja, buscando aí uma anarquia ou mesmo um golpe de Estado. Então, eu também sou contra esse banimento com relação à liberdade de expressão, mas quando há esse choque desses dois direitos, eu fico sempre com os direitos humanos, que é o direito das pessoas, né? Que as pessoas que morreram ontem lá, a democracia ontem que quase sucumbiu por conta desse tipo de atitude, né? Então, congressistas ficaram no porão do Capitólio, né? Deve ser um porão bonito, mas enfim, mas ficaram no basement de lá por algumas horas, junto com jornalistas, em uma situação de terror, né? Policiais ali, e isso também me chocou, não teve policial suficiente para fazer a segurança, o que é risível, né? Porque há dias ele já vinha falando que isso poderia acontecer, que ele não aceitaria a derrota. E, além disso, o que mais me chocou, algumas cenas de policiais tirando selfie com os manifestantes, que não são manifestantes, eu vou retificar, são terroristas. Marcelo. Olha, Paulo, foi uma tristeza, uma decepção, não sei, uma surpresa, foi tudo de ruim. A gente fala tudo de bom, né? Mas ontem foi tudo de ruim, porque os Estados Unidos é a terra da liberdade, né? Land of the Free, é a terra dos livres. E um dos maiores exemplos de democracia do planeta. Todo mundo olha para lá e fala assim, nossa, olha, a terra da liberdade, os Estados Unidos, é o sonho americano e tal, o capitalismo. E a gente viu o contrário disso, uma entrada a fórceps, truculenta, bárbara desses manifestantes, que não foram lá por acaso, tá? Tinha muita gente armada, ou seja, saíram de casa sabendo o que iam fazer, preparados para isso. Muitos estados, né? Que não lá.
o discurso do Trump, a gente precisa fazer duas análises aí. O discurso do Trump acendeu o fósforo, mas quem levou a gasolina foi esse pessoal que é extremamente perigoso, como a Patrícia falou. São grupos extremistas americanos tão ruins quanto o ISIS, que é o Estado Islâmico no Oriente Médio. Existem grupos armados, prontos para uma revolução, uma suposta revolução, e são extremamente separatistas, racistas, xenófobos, homofóbicos e todo antissemitas. E o que mais você pensar, Paulo? Existem grupos nos Estados Unidos que deixam a nossa bandidagem no chinelo. A gente pensa que, olha, não, mas aqui é um país que tem pobreza, então o bandido no Brasil é muito perigoso. Vocês não têm ideia do que pode fazer um bandido educado, instruído e estudado. Vocês não têm ideia, pode ser muito pior. Mas a gente viu ontem a falência de um Estado democrático muito respeitado e viu o constrangimento evidente na própria face dos republicanos. Isso chamou muita atenção. Muitos congressistas republicanos não sabiam onde enfiar a cara. Eles estavam passados com o que estava acontecendo. O presidente ficou sem graça, ele não sabia o que fazer. Ele viu que fugiu ao controle. Hoje, a gente conversou de manhã, né? A gente falou do arrependimento, a Patrícia falou, não acredito em arrependimento. Eu também não sei se é bem o arrependimento. Eu acho que pesou assim, caramba, não era para sair assim. Que eu não posso falar a expressão verdadeira. Deu ruim, né? Vamos dizer assim. Deu ruim. Ele mesmo pensou, Paulo, deu para perceber isso. E era tarde demais, não tinha mais como voltar. Não tinha mais como segurar os cavalos, já tinham ido. Agora, se vão conseguir o impeachment dele por incapacidade, que ele tem incapacidade, está na cara que ele tem. Mas eu acho que vai ser muita energia e pouco tempo para conseguir isso. Então, falta aí 10 dias, 14 de mandato, ele vai acabar terminando isso, mas de maneira melancólica, angustiante, e finalmente, talvez tenha um lado positivo. Um só. Ele nunca mais volte ao poder. Seria esse, para mim, o único ponto positivo que o Trump nunca mais conseguisse dirigir os Estados Unidos. A legislação dos Estados Unidos tem uma emenda, a emenda 25 à Constituição, que permite o afastamento do presidente eleito por incapacidade para governar. Quem decide isso é o vice-presidente e metade do gabinete, metade do ministério do Trump. Se ele tiver o vice mais metade do gabinete, ele pode ser afastado. Lógico que em 4 dias o Congresso tem de referendar esse afastamento. O governo Trump, ele termina não só de uma maneira melancólica, ele termina esfacelado. Os republicanos têm grande parte de responsabilidade no que aconteceu ontem, porque eles permitiram que o Donald Trump fizesse todas essas sandices que ele fez antes e depois da eleição que ele perdeu. Todas essas acusações sem nunca mostrar nenhuma prova de fraude, comprometendo o sistema eleitoral, a imagem internacional do sistema eleitoral dos Estados Unidos, todas essas ameaças que ele fez como ao secretário de Estado da Geórgia, ele fez a várias outras pessoas. Alguns senadores e deputados se comprometeram a colocar obstáculos no referendo pelo Congresso da eleição de ontem. De repente, no auge dessa confusão, muitos republicanos voltaram atrás e perceberam o erro, mas eles têm responsabilidade nisso. E o governo Trump, esfacelado, ele enfrenta uma onda de demissões. Muitos dos ministros e dos cargos de primeiro escalão do Donald Trump, pelo menos 5 deles pediram demissão ontem, Marcelo. É isso mesmo. Por quê? Porque agora ninguém quer afundar com o barco. Eles aguentaram até agora, mas chegou num nível que não tem mais ser como você ficar fazendo parte, né, Paulo? Então, vamos dizer assim, tá todo mundo tentando livrar um pouco a sua barra e tem gente que está de maneira legítima até, olha, eu discordo mesmo. Eu realmente não achei que fosse chegar a uma sandice, acho que essa é uma palavra talvez que caiba aí, a uma sandice tão grande. Então, eu acho, Paulo, ele sai esfacelado e sai pela porta dos fundos, coisa que ele ainda... Na eleição, ele teve uma boa votação, expressiva. Se ele tivesse saído ali calado, talvez reconhecido a vitória do outro, quem sabe que governo Biden fará?
Se ele fizer um governo meia-boca, o Trump poderia voltar. Eu acho que depois de ontem, para mim, já esse processo deteriorado da fraude eleitoral inexistente, que me lembra muito as armas químicas do Saddam Hussein, Patrícia, do governo Bush, e outras coisas mais de Oriente Médio que você conhece muito bem como especialista em refugiados, que o governo americano já deu suas mancadas, me lembra muito esse tipo de coisa. Eu acho que agora ele não consegue mais, Paulo. Ele não consegue mais e não consegue mais fazer algum sucessor, viu? Os republicanos terão que se reinventar muito bem para a próxima eleição.